falar aqui sobre devocional e algo que Deus está bem fresquinho no meu coração. Deus falou comigo ontem sobre esse tempo com Deus. Então, eu estava entrando no banheiro e o Espírito Santo ele sussurrou no meu ouvido. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ouvir claramente a voz do Senhor. Isso não é comum na minha vida. O Espírito Santo ele fala comigo, mas sabe quando algumas vezes Deus ele quer ser bem claro e ele quer que você escute, ele fala. Eu ouvi um sussurro no meu ouvido e eu quero que a gente faça um tempo de edificação aqui bem interativo. Deixa eu ver quem está entrando. Coloca aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Bom dia, Marilda, bom dia. Todo mundo está mandando bom dia aqui. Paz do Senhor. Manu, Ju, Luciene, todo mundo que está entrando aqui. Então, se você já teve essa experiência de ouvir uma voz como se fosse uma voz física, audível, coloca aqui nos comentários. Isso aconteceu comigo ontem. E o Senhor falou, o meu tempo, o seu tempo, né? O seu tempo comigo tem que ser algo inegociável. Gente, aquilo entrou tão forte no meu coração e aí eu falei, tempo inegociável? O que é um tempo inegociável? O que o Senhor está querendo falar comigo? Paz do Senhor, Luciene. O que o Senhor está querendo falar comigo? O nosso devocional, que é o nosso tempo diário com Deus, tem que ser inegociável. E aí eu fui até olhar no dicionário. Olha, algo inegociável é algo absoluto, que não admite exceções ou concessões, irrevogável, não pode ser revisto ou cancelado, indispensável, é essencial e não pode ser dispensado. Então presta atenção, o seu tempo diário com Deus, ele não pode ser trocado por outras coisas, ele não pode ser cancelado e ele é indispensável. É indispensável para a sua vida espiritual, para a sua saúde emocional, para o seu crescimento, para a sua maturidade. E o que Deus quer falar conosco quando ele fala? É um tempo inegociável. Não sei se acontece só comigo, acho que acontece com vocês também. Parece que tudo acontece para que o seu tempo com Deus não aconteça. Então são compromissos de última hora, o cansaço, as demandas do dia a dia, o trabalho, tudo isso vem nos pressionando de certa maneira, de certa forma, que parece que o nosso tempo com Deus ele vai ficando negociável. Então deixa eu fazer isso aqui primeiro, que é muito importante. Aí deixa eu fazer aquilo que é uma obrigação. Aí depois, no fim do dia, eu vou tirar um tempinho para estar com Deus. E aquele tempinho, ele acaba sendo negociado, ficado para trás, esquecido e não acontece. Aí você fala, amanhã. Amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer é o tempo com Deus. E aí você dorme, acorda no outro dia, acordou atrasada, não deu tempo de você ter esse tempo com Deus. Então, quando a gente tiver essa visão, que é a visão que Deus tem, e isso, queridas, eu não sei se eu vou conseguir me expressar da forma que eu gostaria, e o impacto do que Deus me falou ontem está gerando dentro do meu espírito. Tem alguma coisa ali fermentando, sendo gerada, e eu quero compartilhar isso com você. Eu quero que esse desejo, que essa seriedade, né, de separar tempo com Deus, ter uma vida de devoção diária, seja algo inegociável na sua vida. Que você coloque o seu tempo com Deus como uma prioridade e como algo que é indispensável. Essa palavra falou muito no meu coração. Olha, 3 coisas que o nosso tempo com Deus tem que ser: absoluto, sem exceções ou concessões; irrevogável, não pode ser revisto ou cancelado; indispensável. Aquilo que é inegociável para uns
é diferente daquilo que é inegociável para outros. Mas eu acho que existe um consenso de que a gente não deve abrir mão do nosso tempo com Deus por nada. Não existe nada mais importante nesse universo do que o nosso tempo com Deus. Isso não significa que num imprevisto você não possa trocar esse horário, né? Quando fala assim, ele não pode ser cancelado. Talvez você não conseguiu fazer naquele momento, mas você separa um outro momento, mas esse tempo ele tem que acontecer. Sabe por que ele tem que acontecer? Porque ele vai mudar a sua vida, ele vai te dar direção, ele vai acalmar o seu coração, ele vai trazer o propósito de Deus para você, ele vai desconstruir suas visões erradas, ele vai te levar para um lugar de maturidade. Então, um tempo inegociável diário com Deus, ele te leva para um lugar de maturidade. Quantas aqui desejam ser mulheres maduras? Quantas aqui desejam ser mulheres que não ficam sem direção? Quantas aqui desejam ser mulheres equilibradas? Olha, queridas, eu já caminho com Deus há muitos anos. E eu já vivi várias estações de muita fé, estações de muita disciplina, estações de muito mover de Deus, já ouvi muito de Deus, mas eu já vivi também estações de pouca fé, de escassez, de medo, de insegurança, de cansaço e de desmotivação. Ontem uma amiga mandou um vídeo para mim e o vídeo dizia assim, sabe quando você está vivendo uma fase na sua vida que parece que Deus está fazendo na vida de todo mundo e as coisas só não estão acontecendo na sua vida? Né? O céu está aberto para todo mundo. As pessoas estão crescendo, as coisas estão acontecendo, as portas estão sendo abertas, né? As pessoas estão conquistando, e aí você olha para si mesma, você olha para a sua vida, parece que nada está acontecendo. Só que muitas vezes o trabalho do Senhor, e isso eu vou dizer porque eu vivi isso, ele não é perceptível no mundo exterior, ele não é perceptível aos olhos humanos. Mas aquilo que Deus está construindo dentro de nós, na nossa vida diária com Ele, é como uma torre forte. Quando você busca Deus todos os dias, quando você quer conhecê-lo mais, quando você se debruça sobre as Escrituras, sobre a palavra do Senhor, você está construindo no seu espírito, na sua alma e até no seu corpo físico uma torre com uma base forte. E muitas vezes aquilo que você está vivendo nos dias difíceis vai estar te preparando para aquilo que Deus tem preparado para você. Amém, queridas? Olha, eu quero falar um pouquinho aqui, não quero fazer uma live muito extensa, mas existem algumas coisas que eu quero trazer para o seu coração, para o meu coração hoje, para que seja uma chave que mude a nossa vida. Nós não queremos ser mulheres instáveis, nós não queremos ser mulheres acomodadas, nós não queremos ser mulheres levadas por circunstância. O nosso tempo com Deus, ele não pode ser negociado com as nossas emoções. O que eu quero dizer com isso? Porque hoje eu estou sentindo de buscar a Deus, porque hoje eu estou cheia de fé, eu vou ficar 2 horas na presença do Senhor, o amando, adorando, lendo as Escrituras, mas amanhã, quando eu acordar e o meu coração não estiver cheio de fé, esse meu tempo vai ser negociável, e aí eu vou fazer outras coisas. Então, isso são mulheres que vivem uma vida com Deus, com oscilações. Então, para você experimentar tudo que uma vida devocional pode te dar, você precisa de disciplina. Eu não sou uma pessoa disciplinada.
eu tenho que me forçar bastante, me forçar mesmo. Dizem que pessoas criativas, e eu sou uma pessoa muito criativa, ela tem muita dificuldade com disciplina e com rotina. Por quê? Porque nós somos criativos, a gente sempre está buscando por algo novo, por novas ideias, por novas emoções. E parece que é chato, sabe? Aquilo que você tem que fazer igual todos os dias. Então eu tinha muita dificuldade, né? Ainda tenho dificuldade hoje. Eu não vou dizer que a minha vida devocional com Deus ela é perfeita, que ela não é. Eu quero crescer e eu tô amando esse tema desse mês, porque vai me ajudar a crescer. Mas nos últimos anos eu tenho experimentado o que é ter uma vida disciplinada. Em todas as áreas, não é só na sua área espiritual. Você precisa ser disciplinada para ter uma boa saúde, você precisa ser disciplinada para ter saúde emocional e você precisa ser disciplinada para que o seu espírito cresça, para que você seja uma mulher madura. Então, sem disciplina, sem rotina, sem o dia a dia, não há crescimento, não há maturidade e não há desenvolvimento. Então, aquilo que você faz um pouquinho todos os dias, traz um grande crescimento interior para a sua vida. Amém? E eu quero falar um pouquinho com vocês, quando Deus falou comigo ontem, né? O seu tempo comigo tem que ser inegociável, uma vida de devocional diária tem que ser inegociável. O Senhor trouxe ao meu coração a vida de Daniel. Nós vamos ver um pouquinho aqui a vida de Daniel. E qual foi o sucesso de Daniel para Deus usá-lo tanto como Deus o usou? E Daniel foi a primeira pessoa, o primeiro personagem bíblico que Deus trouxe à minha mente. Quando ele falou, o seu tempo comigo tem que ser inegociável, ele trouxe a mim a vida de Daniel. Então, quem foi Daniel? Daniel foi um jovem que durante todo o reinado de Nabucodonosor foi levado cativo para a Babilônia. E ele foi escolhido, junto com outros jovens, para servir na corte real. E aí a gente já começa a ver Daniel, um jovenzinho, escolhido por Deus, que cresceu dentro das leis judaicas, sendo levado cativo para servir na Babilônia. E o povo babilônio era um povo que não servia a Deus, era um povo pagão, que servia a outros deuses, que não viviam segundo os princípios da palavra de Deus. E a Bíblia fala, né, que mesmo sendo cercado de toda essa cultura pagã, mesmo sendo cercado de tudo que era diferente da palavra de Deus, né? Cercado do brilho deste mundo, era o grande império da época, muito dinheiro, a realeza. O coração de Daniel não se contaminou com essas coisas. Então, quando ele é separado ali, que o rei manda separar e coloca eles numa dieta especial, Daniel fala assim: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, eu vou me consagrar ao Senhor. Então a gente vê Daniel, tantas coisas que Deus fez, mas se você começa lá no início da vida dele, você já vê que ele é um jovem de princípios, um jovem que ama a Deus e que não negocia os seus valores. Nós não podemos negociar os nossos valores. Independente do lugar onde estamos, independente das pessoas com quem convivemos, se somos de Cristo, precisamos viver para Cristo e não podemos negociar a nossa fé. Mesmo que autoridades, e a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, digam o que você tem que fazer, estabeleçam como a sua vida tem que ser. A nossa vida com Deus e os nossos princípios, eles são inegociáveis. Então, Daniel, ele tinha todas as características de um jovem que estava apto para servir ao rei. E olha o que a Bíblia diz sobre os jovens que deveriam ser separados. Olha, Daniel, eu acho que esse aqui está no capítulo 1.
Os jovens que seriam separados para servir ao rei seriam sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem a habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Daniel já era tudo isso. Quando ele chega para servir o rei, ele já tinha boa aparência, ele era instruído na sabedoria, ele falava mais de uma língua, né? Ele era alguém que se destacava no meio dos outros jovens. Mas não foi nada disso que levou Daniel aos lugares onde Deus colocou. Daniel, ele foi levantado por Deus, né? Daniel foi muito usado. Daniel foi um dos profetas que recebeu as visões proféticas do Apocalipse, das coisas que estavam por vir, coisas que ainda não aconteceram, né? Profecias sobre Jesus, Daniel recebeu. Ele foi um profeta muito usado por Deus. Ele recebeu um dom maravilhoso, que era o dom de visões e revelações de sonhos. Mas Daniel, apesar de naturalmente ele ter todas essas características, não foi isso que o destacou e nem foi isso que o levantou para ser um profeta e para ser alguém que ia fazer a diferença naquela nação. Então, Daniel, ao longo dos anos, foi sendo levantado por Deus. Esse dom dele de sonhos e de visões, foi colocando ele entre os homens mais conhecidos, mais sábios, mais entendidos, até que ele estivesse servindo ali bem próximo, né? A porta do rei. E aqui eu quero ler um pedaço da palavra com você. Daniel 5 diz assim, antes disso, deixa eu só citar com vocês, né? Daniel, ele teve uma história com Nabucodonosor. Aqui não vai dar para eu contar tudo, depois você pode ler, tá lá nos primeiros 5 capítulos de Daniel. E a fama dele chegou até o filho de Nabucodonosor. Olha qual foi a fama de Daniel. Há no teu reino um homem, no qual o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Olha qual era a fama de Daniel. Daniel, ele é muito conhecido por um espírito excelente, por alguém que tinha extrema sabedoria. E da onde é que vinha toda essa sabedoria de Daniel? Eram dos livros, eram dos seus estudos, eram dos seus cursos, era do seu tempo de faculdade? Não. Daniel, ele recebeu um dom de Deus. Ele tinha uma sabedoria que nenhuma outra pessoa na face da terra, nos seus dias, tinha sabedoria, entendimento, conhecimento que Daniel tinha. E da onde vinha tudo isso? Do tempo inegociável que Daniel dedicava ao Senhor, a sua palavra, em oração, buscando sempre que o nome de Deus fosse glorificado. Quando você lê o livro de Daniel, sempre quando Daniel estava ali na presença do rei, o nome de Jesus sempre era glorificado, né? Eles queriam presentear Daniel, queriam honrar Daniel. E tem uma passagem em que Daniel falava assim, olha, pode ficar com todos os seus presentes, com tudo o que você gostaria de me dar. Eu vim aqui, né, da parte do Senhor para te dar a revelação desse sonho. E o sonho não era nada bom e nem a revelação, né? O povo vivia em pecado, adorando outros deuses, pecaram contra o Senhor. E Daniel, ele não se deixava iludir
pelas riquezas do mundo, por posição. E quanto mais ele honrava o nome do Senhor, e Daniel sempre honrava o nome do Senhor, né? Ele dizia, não vem de mim, vem do Senhor. E quanto mais ele buscava Deus, honrava Deus, entrava nesse lugar de humildade, mais Deus levantava Daniel, mais Deus dava sabedoria, mais Deus dava conhecimento, mais Deus dava favor. Esse tempo com Deus, essa vida com Deus, construiu algo muito forte dentro do coração de Daniel, a ponto dele não negociar nem a sua vida, né? A gente vê ali essa história quando Daniel foi levado à cova dos leões. Então, o que aconteceu? Daniel teve toda a história dele lá com o rei Nabucodonosor, aí o rei morre, o filho dele assume o reinado, e o filho dele não conhecia Daniel. Então, numa certa situação ali, como eu li para vocês aqui em Daniel 5, eles relembram Daniel, relembram o filho de Nabucodonosor de tudo aquilo que Daniel que Deus tinha usado a vida de Daniel, e ele teve um sonho, manda chamar Daniel para interpretar. E ali, quando Daniel interpreta, o filho dele fica maravilhado. E Daniel, ele vai crescendo e ele coloca reinos e províncias, honra Daniel, a ponto de Daniel ser um dos 3 presidentes ali de todo o reinado da Babilônia na época. E quanto mais Daniel ele vai crescendo, mais vai levantando a inveja, a raiva, o ódio das outras pessoas que viam algo diferente em Daniel, né? Porque Daniel, ele era diferente, ele servia um reino diferente, ele tinha posturas diferentes, e ele tinha um dom muito especial de Deus. E quando eles vêm, né? Tem uma parte ali do livro de Daniel que diz assim: não havia nada do qual eles pudessem pegar isso aqui, ó, de erro na vida de Daniel, para que eles acabassem com Daniel. Então eles falaram, a única coisa que nós vamos poder fazer contra Daniel é mexer nessa área espiritual da vida dele aí. Então o que eles fazem? Eles convencem o rei de que todos deveriam apenas adorar ao rei. Ninguém poderia fazer oração para nenhum outro Deus. E aí o rei acha legal, né, essa ideia, né, todos vão me glorificar, todos vão orar somente a mim, o meu nome será levantado, e ele faz um decreto de que ninguém mais poderia orar a outro Deus que não fosse esse Deus. E aqui, ó, quero ler com vocês aqui, ó, Daniel 6, versículo 10. Olha o que acontece quando Daniel fica sabendo desse decreto do rei. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Daniel não negociou seu tempo com Deus, mesmo sob o decreto de morte. Daniel vai para o seu quarto. A Bíblia conta que ele orava na janela, né? Ele se ajoelha diante de Deus e ele começa a orar. E é legal que a Bíblia fala, né? Era aquilo que Daniel já costumava fazer. Então, 3 vezes por dia, Daniel ia buscar sabedoria de Deus, favor de Deus. Ele ia se humilhar, ele ia se prostrar. A Bíblia fala que era de joelhos. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava diante do Senhor, né? Para adorar a Deus, para glorificar a Deus. E mesmo sendo proibido pelas autoridades, Daniel não negociou seu tempo com Deus, e ele vai e se prostra diante do Senhor. Olha que prova de amor a Deus, olha que coração tão firmado no Senhor. Se fosse eu, se fosse você, nessa situação, onde a sua vida estivesse em perigo, será que você não negociaria o seu tempo com Deus? Será que você não deixaria? Não, deixa eu fechar a porta.
porque aí se eu me ajoelhar aqui dentro da minha casa, ninguém vai me ver. Daniel, ele amava tanto o Senhor e Deus era tanto a prioridade dele que ele não fechou a janela do quarto. Ele deixou a janela aberta e ele sabia que com a janela aberta todos poderiam ver, né? Todos poderiam ver que ele estaria ali orando. E ele não temeu pela sua vida. Ele não temeu um decreto. Ele não negociou os seus valores. Amém, queridas? Assistir a peça de Daniel na Cova dos Leões foi maravilhoso. Eu nunca assisti, não. Deve ser maravilhoso mesmo, porque a história é muito forte, né? E por não negociar o seu tempo com Deus, o que aconteceu? Daniel foi levado aqui, como a Diane falou, para a Cova dos Leões. Mas de forma sobrenatural, Deus livrou a sua vida da morte. Quando nós estamos na presença de Deus e nós fazemos a vontade de Deus e nós colocamos Deus como prioridade, você sempre vai ter o favor, o socorro do Senhor. Daniel jamais foi abandonado por Deus e a gente vê tanto sobrenatural na vida de Daniel, não é? Toda essa força e devoção a Deus de Daniel foi construída de uma vida devocional a Deus. Desde jovem, Daniel já era consagrado a Deus, não aceitou se alimentar das iguarias do rei, não aceitou o presente dos reis em troca do seu dom recebido por Deus. Então, Daniel foi alguém que, mesmo vivendo num ambiente pagão, ele manteve suas convicções. Ele não foi influenciado pelas circunstâncias, pelo mundo, pelo dinheiro, pelo status. E quanto mais ele buscava Deus e se consagrava, mais Deus ia levantando Daniel. Né? Deus levantou Daniel naquela época de forma tremenda e sobrenatural. O favor de Deus era com ele. Então, eu trago a vida de Daniel aqui para nós como um exemplo de um homem de Deus, um profeta do Senhor, que não negociou sua vida com Deus, seu tempo com Deus, por nada. Até a sua vida esteve comprometida, mas mesmo assim, ele honrou o Senhor. Mesmo sabendo que ele poderia perder a sua própria vida, porque ele sabia que existia uma outra vida, que ali não era o fim, né? Que se a vida dele acabasse ali naquele momento, ele iria direto se encontrar com o seu Senhor. Amém, queridas? Então, Daniel, ele foi muito conhecido por ter uma vida de devoção a Deus, diariamente, e a Bíblia cita isso. Todos os dias, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava na presença do Senhor. E olha que ele era um homem reconhecido, cheio de afazeres, com muitas pessoas abaixo dele, né? A gente vê que ele foi levantado ali quase como um presidente, né, daquele povoado, daquela região. Então, às vezes a gente fala que a gente não tem tempo. Daniel... eu falei isso no nosso compartilhar de terça-feira, né? Você sempre terá tempo para aquilo que você vê como prioridade. E estar na presença de Deus era uma prioridade para Daniel. Às vezes a gente ouve alguém falando, né? Esse negócio de ser crente, de servir a Deus, é só para quem não tem entendimento, para quem nunca estudou, para quem é alienado, para quem não conhece as coisas do mundo, quem não teve oportunidade. Daniel era um dos homens mais cultos da época, mais entendidos da época. E ele foi alguém que provou, né? Provou que mesmo nenhum conhecimento desse mundo pode ser maior do que a grandeza do poder de Deus. E ele era alguém, né, muito humilde. Quanto mais as pessoas queriam exaltar Daniel, mais ele glorificava o nome do Senhor. O que é mais lindo da história dele, que foi na juventude até a velhice, num lugar desfavorável, como cativo, mas Deus colocou ele em destaque.
É isso mesmo. Ele foi alguém constante na sua vida com Deus. A gente não vê um Daniel na juventude e um Daniel na sua velhice. Sempre foi o mesmo Daniel, apaixonado por Deus, devoto a Deus, que glorificava o nome do Senhor, sempre, né? Ele manteve uma vida inteira de devoção a Deus. Obrigada pelo comentário aqui, viu, Diane? Então, o que eu quero trazer para nós aqui com essa história? Daniel, ele era constante, como nós falamos agora, e persistente na vida dele de oração. Daniel também era um intercessor, né? Existe uma oração muito linda ali no livro de Daniel, quando ele começa a orar a Deus e ele se coloca como a voz do povo, clamando a Deus por misericórdia, pedindo perdão pelos pecados do povo, né? E logo depois que ele faz essa oração, Deus manda o anjo, eu não lembro qual anjo que era, acho que era o Gabriel, e a primeira coisa que ele diz assim: Daniel, você é muito amado. Então Daniel estava lá arrependido, sofrendo pelo pecado do povo, se colocando num lugar de humilhação. E aí o anjo vem e fala assim: Daniel, você é muito amado. Deus amava muito a Daniel e honrava muito, né? Quanto mais nós honramos a Deus, mais nós somos honrados por Ele. Tudo aquilo que você planta, você vai colher. Mas não uma honra como essa honra do mundo, né? O que é a honra do mundo? É você ser mais do que as outras pessoas, é você estar em destaque, é você ter muitas riquezas. A honra de Daniel ali foi algo muito espiritual, né? O nível de visões que Daniel teve ali nos últimos capítulos de Daniel foi algo muito tremendo e muito poderoso mesmo. Deus confiou, né, visões do futuro, visões do plano dele para a humanidade com Daniel, porque Daniel foi alguém estável e alguém em quem Deus podia confiar, alguém que foi consagrado ao Senhor desde a sua juventude. E algo que Deus estava falando comigo, né, um pouquinho antes da gente entrar aqui na live: onde estão os homens e as mulheres que pagam um preço de uma vida para viver em consagração, para serem usados por Deus, para terem uma vida devocional inegociável? São poucos. Deus está à procura de Daniéis. Deus está à procura de homens e mulheres que temam ao Senhor, que se consagrem ao Senhor e que não negociem seus valores, seus princípios, não negociem o seu tempo com Deus com nada mais. O mundo ali, ó, todo dia. Então a gente também precisa receber de Deus todo dia. É o nosso combustível para o dia, né? E muito obrigada por estar aqui também, tá bom? Eu creio num grande avivamento em 2025. Amém. A Elaine e o marido são bênção na minha vida. Eles que me sustentaram na pandemia. Você também, Irene, é uma bênção na nossa vida. Bênção demais ter você nas nossas vidas, viu? Então, Deus abençoe. Um beijo no seu coração. E a gente continua lá no grupo de edificação esse tema. Deus abençoe.